Ação e Resistência, um programa com cultura, cidadania e política. Um programa que tem lado da nossa comunidade. Um programa alegre, mas também de luta por justiça. Boa noite Mangabeira, boa noite bancários, boa noite Valentina, Penha, Cabo Branco e outros tantos bairros, pessoas que nos acompanham pelas ondas da Mangabeira FM 104,9 e aqui pelo Instagram, @TárcioH.Teixeira. Hoje é o 24º programa Somos Ação e Resistência. Eu sou Tárcio Teixeira e desejo para todas, todos e todes um feliz 2020. Que a gente possa, de fato, com a nossa energia, com a nossa vontade de transformar, mudar a difícil realidade que vive o nosso país. Deixei antes 4 programas gravados, fazendo uma retrospectiva da nossa caminhada, desse nosso primeiro momento ainda em 2021, do que foi o programa Somos Ação e Resistência. Boa noite também a Cowboy, que está aqui na técnica com toda a energia também para começar esse ano e a gente dialogar, conversar com vocês que estão aqui já batendo ponto no nosso programa, seja em sua casa, no seu carro, na sua bicicleta, no barzinho perto de casa. E se você quiser interagir com o programa Somos Ação e Resistência, tanto pode ser aqui pelo Instagram, como também podem ligar para o 3213 1336. 3213 1336. Se você preferir, ainda pode mandar a mensagem no meu WhatsApp, eu estou com ele aberto aqui, ou fazer parte do grupo. Para entrar em contato no WhatsApp, você vai salvar aí o 996177517 ou vai lá no link do Instagram e acessa ao nosso grupo no WhatsApp. Então agora é para valer e a gente vai começar com uma música muito bacana nesse momento cultural. Escuta aí, depois diz o que acharam. Comunitária Mangabeira FM 104,9. A comunidade em uma só sintonia. Bem-vinda, Érica e Aldinha. A gente está escutando Flávia Ferro agora no Momento Cultural. Já já a gente volta com algumas notícias e contando sobre as novidades que a gente vai ter no nosso programa. É isso! Da guerra. Bem-vinda. Te amo. Saudade.
Vocês estão ouvindo, acabaram de ouvir a música Revolver de Flaira Ferro, do CD Virada na Giraia de 2019. Luciana, cheiro para você. Luciana está aqui nos acompanhando, está perguntando qual será o tema de hoje. Hoje nós vamos fazer uma apresentação de alguns blocos, seguindo ainda aqui outros elementos que já compõem o programa Somos a Ação e Resistência, como esse de agora, que é o Momento Cultural, onde essa música ela diz muito sobre a realidade que nós vivemos hoje. Vocês estão acompanhando aí a polêmica em torno do carnaval, das festas pagas. A gente vai já entrar também nesse momento, discutir um pouco sobre isso. E eu fiz um texto na virada de ano de 2021 para 2022 e tomei como referência esse CD da Flaira Ferro, Virada na Giraia, trazendo algumas reflexões necessárias para esse momento. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse texto, sobre essa entrada, sobre esse disco, trabalho incrível de Flaira Ferro e o meu texto de entrada de ano, vocês podem ir no www.tarsoteixeira.com.br. E se quiser depois comentar, pode ser tanto aqui no Instagram ou ligando para o 3213-1336. Então, esse é a minha indicação de hoje para vocês que ainda não conhecem, ou para quem já conhece a Flaira Ferro e esse trabalho incrível da Virada na Giraia. E agora a gente vai para a voz da comunidade, que é no ritmo dessa música. Daqui a pouco vocês vão escutar um áudio importante sobre a realidade da educação hoje, logo após a nossa vinheta da voz da comunidade. Cowboy, então vamos começar direto com o palavreado de Júlio César aí, que não faz papel de mamulengo, que já é conhecido aqui no nosso programa. Vamos escutar o que ele diz sobre as matrículas aqui no estado da Paraíba. Eu gostaria que você fizesse aí uma nota aí na rádio sobre as matrículas do estado, que está uma complicação. A gente vai pegar o site da matrícula para poder rematricular, e a gente não consegue entrar, porque quando entra, tá entendendo? O site que o colégio deu, o secretário de Educação do Estado disse que só era clicar e conseguia rematricular no caso. E Luísa não vai sair do colégio, ela passou, aí vai ficar na mesma escola. Mas, meu amigo, pega tanta coisa sem lógica, e a gente não conseguiu. Eu fui lá na Secretaria de Educação da primeira Secretaria Regional, que fica ali perto do restaurante de R$1. Não me deram explicação nenhuma, tá entendendo? No colégio o diretor se esconde, o diretor não aparece, aí se escondeu, eu fiquei estressado, ficou para dia 25, a gente ir lá e assinar, pronto. Mas é uma mentira. Você reforçasse hoje no rádio, tá entendendo? Essa aí a força aí, para o povo saber as mentiras do secretário de Educação, que mesmo que só adulto. Os colégios tudo sujo, tudo de mato ainda. Vai começar as aulas dia 17 de fevereiro. Nada tá limpo, do mato comendo no colégio. É uma bagunça realmente. Deus me livre. Valeu, boy. Júlio, nossos microfones vão estar sempre abertos para você e para a comunidade. Júlio é morador aqui de Mangabeira, sempre traz temas extremamente importantes e relevantes para o cotidiano da nossa cidade como um todo. Nesse caso, as matrículas no estado.
Então, eu queria dar boa noite também para quem está nos acompanhando aqui, a André Aquino e Ricardo, que também está sendo aqui um ouvinte do nosso Somos Ação e Resistência. A filha de Júlia é estudante da Escola Luiz Gonzaga de Oliveira e, assim como ele, tantas outras pessoas têm dificuldade de fazer suas matrículas online, sem conseguir dialogar com alguém. No caso desse sistema, com uma dificuldade de poder acessar as informações. Mas, além disso, a gente tem aí a dificuldade que várias pessoas nas comunidades têm de acesso à internet, de digitalizar um documento. Como essas pessoas vão poder fazer a matrícula ou a rematrícula de seus filhos, onde alguns documentos que são cobrados é a própria escola que fornece. E aí já está aqui nos acompanhando também no programa de hoje a professora Áurea Augusta, que conhece muito da realidade aqui no município de João Pessoa e que conhece quão difícil é essas pessoas o acesso à informação e à educação. E eu queria relacionar isso com o que nós vimos aqui na cidade de João Pessoa sobre a vacina. Lembra que nós denunciávamos a dificuldade da vacinação por conta do agendamento. Felizmente, passou a ter os mutirões e muitas outras pessoas foram se vacinar. Laércio também conhece a realidade da nossa cidade, Laércio Silva, que também acompanha o programa Somos Ação e Resistência. E eu queria aqui fazer um apelo para o secretário de Educação do Estado, para o governador, para que possa ter uma atenção mais direcionada para essas pessoas. E eu sei que não é por falta de conhecimento na hora de movimentar essa página da matrícula, porque a filha de Júlia ela tem conhece bastante desse movimento na internet, que a página de matrícula, para quem não conhece ainda, é o www.matricula.see.pb.gov.br. E se você, ouvinte, também está com dificuldade para realizar a sua matrícula, você pode mandar um áudio para o 996177517 ou entrar no grupo que tem um link no Instagram, @TárcioHTeixeira, ou ainda ligar aqui para a Rádio Mangabeira FM no 3213-1336. Vou estar repetindo esses dois números com a frequência para a gente abrir esses espaços com mais regularidade para vocês que são ouvintes do nosso programa Somos Ação e Resistência. Então já começamos esse 2022 com muita luta e abrindo o nosso microfone para a comunidade dizer das suas necessidades e juntas e juntos podermos transformar a educação na nossa Paraíba. Vamos seguir agora com o nosso bloco Você Ficou Sabendo. E a gente começa o bloco Você Ficou Sabendo trazendo a notícia relacionada ao Fest Verão em Cabedelo. Vocês devem ter acompanhado mais um desses escândalos que envolvem o prefeito da cidade de Cabedelo, que já foi visto no Fantástico durante filmagens de investigação de escândalo de corrupção na cidade, e até hoje ele responde na justiça por isso. Dessa vez foi algo envolvendo o Covid-19, a segurança sanitária das pessoas. O prefeito que 2 dias antes disse que não tinha ido para entrevista com o fascista Sérgio Moro porque estava gripado, 2 dias depois aparece dançando, cantando e filmando o show que ele assistia, sem máscaras e próximo de outras tantas pessoas que ali estavam, mostrando total desrespeito com a população, ou mesmo
com um decreto assinado por ele enquanto prefeito dias antes dessa exposição no Fest Verão. Fest Verão esse que tinha uma lotação de acordo com o permitido pelo governo do estado da Paraíba, que felizmente já está revendo esse movimento. Eu aproveito aqui a oportunidade, já que a gripe era algo que envolvia o prefeito de Cabedelo nesse vídeo em específico, para trazer novamente a professora Áurea Augusta, que entrou aqui agora há pouco para acompanhar o nosso programa, que foi tentar, enquanto professora, se vacinar, principalmente agora, onde as aulas presenciais estão para retomar. E a prefeitura, a resposta no posto foi de que não tem vacina para gripe. Que a vacina para gripe ela é só em momentos de campanha. Como dar uma resposta dessa para uma cidadã que busca cuidar não só da sua saúde, mas das estudantes, dos estudantes que vão estar acompanhando suas aulas agora no início desse 2022? É urgente essa política de vacinação mais fortalecida para atender a necessidade de todos e todas em um momento tão difícil como nós vivemos. E eu dizia para vocês no quadro anterior, no Momento Cultural, com a música de Flaira Ferro, da polêmica que envolve esses grandes eventos. Um evento com mais de 13 mil pessoas, mais de 14 mil pessoas, é um grande evento. E a negativa do carnaval? O povo não vai ter carnaval de rua, mas quem pode pagar vai poder ter seus camarotes e suas aglomerações privadas. Quem não pode pagar não vai ter acesso à festa, mas vai ter acesso às consequências dessa aglomeração e da proliferação das variantes da Covid-19, da gripe, que assola todo o nosso país. Algumas organizações, como Olinda Beer, lá em Pernambuco, já cancelou o evento, mesmo sendo um evento privado. Talvez pela redução de público que já foi realizada pelo governo de Pernambuco, que colocou um limite de 3 mil pessoas, bem distante das milhares presentes no evento de Cabedelo, que ainda vai ter no próximo final de semana e no outro atividade. Querem negar ao povo acesso à cultura, mas entregar o povo o acesso a essa consequência negativa das festas. Mas para não dizer que a gente só traz aqui o lado difícil desse movimento, eu lembro como algumas dessas festas já estão sendo desmarcadas. Mas também quero trazer uma notícia que envolve a segurança pública e que envolve servidores e servidoras do estado da Paraíba. Mas antes disso, dar o meu boa noite aqui para Pati, para Lucas Gutierrez, para Anne, bolos da Anne, JP, para Rafael Max, companheiro aí de luta, que acaba de entrar também no nosso programa, e para Ivanildo da Periferia, sempre um ouvinte assíduo do nosso programa Somos Ação e Resistência. A notícia positiva que eu quero trazer é da vitória, da conquista dos policiais e das policiais militares e civis do estado da Paraíba, que com sua luta, conseguiu garantir a incorporação das gratificações no seu salário de 100% e ter um aumento de 10%. Para quem não entende essa questão da incorporação, está nos ouvindo aqui pela 104,9, para você ter uma ideia, que era em torno de 40% do salário, se um policial ele saísse por motivo de doença ou mesmo baleado em serviço, ele perdia 40% do salário.
o mesmo acontecia com a aposentadoria. Perdia 40% do que recebe. E esse valor agora ele foi incorporado ao salário dos policiais. Isso é uma vitória importante. Além disso, tiveram 10% de aumento nos seus salários. Uma vitória de se comemorar. Felizmente, passando por cima de deputados da ultradireita que queriam se aproveitar dessa luta e atrapalhar a negociação, como o Valber Virgulino e o Cabo Gilberto. Valber Virgulino que chegou inclusive a xingar os trabalhadores da segurança pública que aceitaram uma proposta dessa, quando na verdade foi uma conquista da luta dessas trabalhadoras da segurança pública. Seja bem-vinda, Riegit e Rebeca. Além dessa notícia positiva, eu espero que a gente não fique apenas na segurança pública, que não seja simplesmente uma pressão da polarização política atual e que o governador João Azevedo lembre das professoras e dos professores que não têm aumento há muito tempo. Lembrem dos profissionais da saúde que também sofrem com achatamento salarial. Da mesma forma, eu quero estender esse apelo ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que servidores e servidoras do Judiciário também possam ter seus salários melhorados. Exatamente, Rebeca. Estou indo na sua linha de raciocínio. Os trabalhadores da saúde também precisam ser valorizados. Sem aumento salarial há anos. Da mesma forma, servidores do Judiciário e mais ainda, nós, servidores do Ministério Público da Paraíba. Então, que o governador não ceda apenas a essa pressão e luta da segurança pública, mas que atenda a servidores e servidoras de uma forma geral que sofrem com essa conjuntura, com o achatamento salarial, diante de tantos direitos que se perdem e de aumento na taxação previdenciária, com a reforma da Previdência que foi feita pelo antepresidente da República e também implementada pelo governador da Paraíba. Bem-vinda, Jéssica, também acompanhando aqui o programa Somos Ação e Resistência. Vamos lá, fica esse apelo e fica a nossa luta cotidiana, porque só a luta muda a vida. E ainda nesse quadro, eu quero trazer mais uma notícia positiva. 11 atletas do João Pessoa Espectros foram convocados para a Seleção Brasileira de Futebol Americano. É isso mesmo que vocês ouviram. Nós temos um time grandioso de futebol americano aqui na Paraíba, que é o João Pessoa Espectros. Que é importante lembrar que esse importante time, ele é bicampeão brasileiro de futebol americano. E agora, 11 deles foram convocados para a Seleção Brasileira de Futebol Americano. Em 2020, eu tive a alegria de entrevistar Igor Neri, que é jogador de futebol americano, também do João Pessoa Espectros, e que é um desses 11 que foram convocados para a Seleção Brasileira de Futebol Americano. A nossa Paraíba tem um envolvimento importante em várias áreas do esporte, mesmo sem o apoio institucional que deveria ter. Então trago essa notícia do João Pessoa Espectros e da convocatória destes para a Seleção Brasileira, para que nós, moradores da capital, moradores da Paraíba, possamos conhecer mais desse esporte
possamos conhecer mais do que nós temos em nossa cidade. Um time que leva o nome da capital para o Brasil inteiro, que já conquistou 2 títulos nacionais. Bem-vindo, Isaac, ao nosso programa. Quem quiser conhecer mais, não é uma regra fácil para quem não vive o futebol americano. Não é algo do nosso cotidiano, ao contrário de outros países. Mas pode ser mais um espaço no cotidiano das pessoas e no enfrentamento a tantos aspectos negativos que nós temos vivido nos últimos anos em nosso Brasil e em nosso estado. Essa entrevista que eu fiz com o Igor Neri, pessoa muito querida no meio, muito querida com os atletas e torcedores e torcedoras do futebol americano. Nessa entrevista que eu fiz com ele, a gente colocou o conteúdo na íntegra, foi feito aqui pelo meu Instagram, foi no Cuscuz com Debate. Lá ele se apresenta o time, apresenta a estrutura ou as dificuldades de estrutura que envolve o futebol americano aqui no nosso estado. Diz quantos times nós temos na Paraíba, explica a pontuação, as jogadas, a posição de cada jogador. Então, se você quer conhecer mais sobre o Igor Neri, se você quer conhecer mais sobre o futebol americano da nossa Paraíba, se você quer conhecer mais sobre as regras, o público, onde eles treinam, você pode ir em meu canal no YouTube, que é o @TárcioHTeixeira, procurar a playlist do Cuscuz com Debate, e na playlist do Cuscuz com Debate você procura a minha entrevista com Igor Neri, do João Pessoa Espectros. Então vai valer muito a pena você conhecer mais dessa nossa realidade, conhecer mais dos nossos times, dos nossos atletas que nos levam para o Brasil inteiro durante as competições e os canais que assim divulgam o futebol americano no Brasil, que são pouquíssimos, diga-se de passagem. Infelizmente, o acesso ao esporte ele é algo que distancia a população. A falta de diversidade ou de recursos ou de acesso a uma estrutura que não é barata muitas vezes distancia o povo de algumas modalidades de esporte. E é isso. Quem quiser conhecer mais, vai lá no @TárcioHTeixeira e procura no Cuscuz com Debate a conversa com Igor Neri do João Pessoa Espectros. Agora nós vamos ouvir a entrada no nosso blog do que precisamos. Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família. Quem tem acompanhado o programa Somos Ação e Resistência nesse 4 de agosto até o dia de hoje, 12 de janeiro, o 24º programa, primeiro programa ao vivo deste 2022, teve a oportunidade de agora em dezembro e começo de janeiro ouvir a retrospectiva de vários programas. E em um deles nós tocamos todas as músicas que abrem os blocos. Tocamos
África de Mim, de Adeildo. Tocamos o Maracatu Atômico, cantado por Escurinho. Tocamos Cátia de França, com 20 palavras girando ao redor do sol. O princípio básico de Escurinho, e essa que a gente começou a escutar e que agora segue no fundo da minha fala, que é a Cabidela de Seu Pereira e Coletivo 401, que tem feito alguns shows nesse último período, animando a nossa cidade, animando os espaços de cultura. O companheiro Escurinho, inclusive, vai estar agora no final de semana no território Macuxi, fazendo um show em uma região que está sendo descoberta por algumas pessoas de João Pessoa agora, uma região muito linda, uma região muito bela, que sem dúvida todos e todas devem ir conhecer o território Macuxi, um lugar aberto, com um distanciamento importante, diferente das aglomerações do Festiverão e do prefeito gripado presente em uma mega aglomeração. Quero dar boa noite para quem chegou depois com a gente aqui, o Nildo, o Lavoisier. Sejam bem-vindos ao Somos Ação e Resistência. Importante a gente falar de cultura em um momento como esse, né? De tanta polarização, de tanto distanciamento das pessoas, a gente poder de alguma forma se aproximar pela música, se aproximar pela poesia, se aproximar pela comunicação. É um dos motivos que me anima e me alegra de estar aqui com vocês, eu, Tássio Teixeira, na Mangabeira FM 104,9, toda quarta-feira, a partir das 20 horas. E ainda ter esse canal no Instagram, no YouTube, com o Tássio H. Teixeira, poder indicar para vocês o meu portal www.tassioteixeira.com.br para vocês conhecerem matérias e análises importantes do momento em que vivemos aqui no nosso Brasil, de poder abrir os nossos microfones, seja trazendo as perguntas que vocês fazem aqui pelo Instagram ou abrindo o microfone, seja também pelo nosso podcast, Somos Poesias e Debates. Um podcast que tem trazido temas os mais diversos. A primeira temporada ela foi uma temporada com temas diversificados. Vocês podem ir no Deezer, Spotify e outras plataformas. Pode também ter acesso às minhas poesias nesses espaços. A próxima temporada, inclusive, do podcast Somos Poesias e Debates, vocês que estão aqui nos acompanhando, vai ser sobre o Carnaval. Nesse nosso podcast sobre o Carnaval, eu já tive a oportunidade de entrevistar, isso só vai para lá em fevereiro, tá? Estou dando um spoiler aqui só de quem são os nossos convidados e convidadas. Já tive a alegria de entrevistar o bloco carnavalesco, dois grandes blocos e tradicionais de Olinda, o Homem da Meia-Noite e o Elefante de Olinda. Aqui na nossa capital, na nossa Paraíba, já pude entrevistar muriçocas e cafuçu, como Fuba e Buda Lira, e viúvas da Torre, como o querido Jairo. E estou aguardando ainda, agendando com a Edna Meire, o Anjo Azul, e esperando resposta do Cariri, também lá de Olinda, e das Calungas, que a gente já indicou em outras oportunidades, como um canal onde vocês podem acompanhar pelo Instagram esse movimento relacionado ao Carnaval. Eu disse para vocês do texto da virada de ano, né, refletindo sobre o título das músicas de Flávia Ferro, mas nesse mesmo portal, www.tassioteixeira.com.br, eu destrincho melhor como eu tenho pensado um tema que a gente conversou agora aqui nesse programa de hoje, sobre a realização do Carnaval. O título do texto é Carnaval Pago ou Carnaval Privado é Segregação, querendo nos deixar com o vírus e nos tirar a cultura. Felizmente, alguns estados e algumas organizações de evento, como o Olinda Beer, já disse anteriormente para vocês,
já cancelou esse evento mesmo pago. Mesmo movimento feito pelo governo do estado de Pernambuco, que reduz para 3 mil a quantidade de participantes nesses eventos. E quem está falando aqui com vocês é um amante do carnaval. Mas o momento que a gente vive não é um momento de retomar grandes aglomerações. É um momento de já poder estar mais próximo das pessoas. Não é tão distante como foi até o julho, agosto do ano passado, mas ainda é um momento de muito cuidado. Daí a gente não poder, com a nova variante, se expor sem os cuidados necessários. Então você pode ver a primeira e a segunda temporada. Você deve estar perguntando por que eu pulei da primeira para a terceira temporada, né? A segunda temporada do podcast foi sobre drogas. Conversamos sobre o uso terapêutico, o uso social, sobre culinária canábica. Temas que vale a pena vocês escutarem. São episódios pequenos de 20 e 25 minutos, enquanto lava os pratos, enquanto está separando o material de estudar, enquanto está dando uma geral na casa, enquanto está indo para o transporte no ônibus, no seu carro, para ir acompanhá-los, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. E eu estou trazendo agora, por último, a segunda temporada, que foi sobre uma política de drogas, porque entre as novidades que nós vamos ter no Somos Ação e Resistência para este ano de 2022, nós vamos ter um quadro semanal, ou seja, todo o programa Somos Ação e Resistência, nós vamos ter um quadro para falar sobre a política de drogas, sobre o impacto que as drogas têm na vida das pessoas, sobre o que significa a tal guerra às drogas, que na verdade é uma guerra às pessoas, que maltrata, massacra e mata muitos usuários que precisam ou usar de uma forma consciente ou de um tratamento médico. Então a gente está falando de um tema delicado. E para isso, nós conversamos, o André, abraço André, André chega na hora certa para escutar agora o áudio do professor Ricardo Lucena, que é quem vai estar conosco aqui semanalmente no programa Somos Ação e Resistência, trazendo sobre diferentes aspectos da política de drogas e impacto em nossa vida. Vamos escutar o professor Ricardo Lucena para a gente ter uma ideia do que nós podemos esperar dessa participação tão importante. O homem mata um leão por dia, por muito. Caros ouvintes, sou Ricardo Lucena, professor aposentado da UFPB, membro da Liga Canábica da Paraíba e participante em vários fóruns de discussões sobre a questão da cannabis e da política de drogas de uma maneira geral no Brasil. Nesse programa, nesse espaço, nós vamos fazer uma discussão, pretendemos abrir uma discussão e trazer alguns elementos a partir de 2 pontos que eu julgo muito relevantes para iniciar, não no sentido de aprofundar ou concluir, tirar conclusões, mas de apresentar e colocar para as nossas reflexões 2 ações que estão em tramitação, digamos assim, no contexto da sociedade brasileira. Um é o PL 399, de 2015, é um projeto de lei, todos sabem, que altera o artigo 2º da Lei número 11.343, de agosto de 2006, que visa viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Esse projeto tem gerado uma série de discussões, é muito interessante o que ele tem trazido à luz para a discussão da sociedade brasileira, e merece ser cada vez mais ampliada essa discussão, porque diz respeito a um tema muito relevante para todos nós, na área da saúde, na área das terapêuticas de uma maneira geral. Isso a gente vai conversar aqui. E outra é a lei número 11.343,
972, de junho de 2021. Essa é bem recente, uma lei aqui do Estado da Paraíba, discutida e aprovada pela Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a política de prevenção e promoção de saúde de pacientes usuários da cannabis terapêutica e o incentivo à formação, estudos e pesquisas científicas com cannabis e da outras providências. Quer dizer, essa lei é uma lei muito recente, muito, digamos assim, avançada no nosso contexto. É uma lei aqui da Paraíba, uma lei que foi promulgada, discutida e referendada aqui pela Assembleia Legislativa com a participação da Liga Canábica e de outras instâncias, né, que trabalham e que discutem essa questão da cannabis terapêutica, e ela é uma lei bastante avançada para a realidade, para o contexto da sociedade brasileira. Então, pouca gente ainda, de uma maneira geral, tem conhecimento dela, e ela merece ser mais discutida, melhor avaliada, e é isso que nós também pretendemos fazer aqui. Então, de início, nós vamos percorrer esse caminho entre o PL 399 e a Lei 11.972. Está feito o convite, esperamos contar com a presença, com a audição, com a presença, né, auditiva de todos e todas, e que assim nós possamos trazer ao debate essa temática da política de drogas, especialmente no nosso caso da política de uso da cannabis terapêutica e do uso da maconha, né, sobre várias formas, no contexto da sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e todas, esperamos contar mais uma vez com a audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima semana, quando nós iniciaremos esse debate efetivamente. Abraço. É isso aí, pessoal. Ter o professor Ricardo Lucena, um conhecedor da educação do nosso Brasil, um conhecedor da realidade local no que diz respeito ao meio ambiente, um conhecedor da política de drogas e uma pessoa super afetuosa, uma pessoa de coração aberto, uma pessoa com disposição de contribuir com a transformação da nossa sociedade. A Larissa e a Manu, a quem eu quero desejar aqui o meu boa noite, que também acompanham o nosso programa, elas chegaram bem a tempo de ouvir o professor Ricardo Lucena, que começou hoje, um convidado permanente do nosso programa com um quadro específico sobre drogas. Então, além da iniciativa do professor Ricardo, vocês podem também mandar a sua curiosidade. Del, por exemplo, que entrou aqui agora, se for acompanhar regularmente o nosso programa, que vai ter esse novo quadro sobre a política de drogas, assim como Cleiton, que entrou, e todas que já estavam conosco, poderão mandar a sua pergunta em áudio, poderão mandar a sua pergunta por escrito aqui no Instagram ou lá no meu WhatsApp, no 996177517, que eu transmito para o professor Ricardo Lucena relacionar com os temas da política de drogas, com a relação social que envolvem esses diferentes aspectos do uso de drogas, seja o uso social, seja o uso terapêutico. Para vocês terem uma ideia de como esse debate ele é grandioso, hoje está circulando a matéria na Folha de São Paulo de uma medida no Canadá. O Canadá proibiu a comercialização e o consumo de álcool e de maconha, duas drogas legalizadas lá no Canadá, álcool e maconha, proibiu o uso para as pessoas não vacinadas. Isso fez com que aumentasse em 500%, vejam o que eu estou dizendo, a quantidade de pessoas buscando tomar a vacina no Canadá. Então, essas medidas contribuem para animar as pessoas. Assim como, já aí não com relação às drogas, mas a Prefeitura do Recife, na praia, e o conhecido caldinho das praias de Pernambuco, quem vai se vacinar leva também o seu caldinho. Então é importante que, à sua maneira,
cada estado, cada município, cada país busque uma forma de fazer com que as pessoas possam se vacinar. O Del está dizendo aqui que em breve também estará com um programa na Mangabeira FM, Politicando JP. Que bacana, Del. Vai ser bacana a gente ampliar essa participação, esse debate político com um lado, né, sem neutralidade, sem muro, de uma forma muito nítida do que nós queremos e do que nós podemos coletivamente transformar. Vai ser uma alegria ter você aqui nas ondas da 104,9, construindo essa parceria com a rádio comunitária que leva uma programação diferenciada para a nossa capital. Então, que a gente possa ampliar a vacinação, que a gente possa envolver mais e mais pessoas. Não fazer como esse desgoverno faz, incentivando o não uso de máscaras, negando o direito à vida de milhões de brasileiros, negando o acesso à vacina para crianças, postergando a nossa vacinação. Esses dias, um grande amigo meu, Henrique Monte, ele completou 50 anos. Ele passou, no ano passado, mais de 30 dias em uma UTI, em um hospital na cidade de Recife. E hoje ele já voltou a tocar sua alfaia, está com sua esposa, com seu filho, pelo atendimento rápido. Infelizmente, no mesmo dia do aniversário do Henrique, quem não está fisicamente mais conosco é o companheiro Eli Marques, que completaria no mesmo dia que o Henrique fez 50 anos, o Eli fazia 41. Um jovem que teve seu direito à vacina negado, que só chegou à sua idade para ter acesso à vacina com a comorbidade que ele tinha na semana seguinte à morte do companheiro. Ele é mais uma das vidas levadas não isoladamente pela pandemia, pelo vírus, mas por uma política genocida implementada por esse atual desgoverno. E esse ano é um ano eleitoral. É importante que a gente saiba quem são os inimigos do povo, quem está do lado da vida e quem está do lado da morte dessas milhares de pessoas. E eu tenho certeza, quem está com a gente aqui, a Kilmara e o Will, o guerreiro ou guerreira que está na defesa da vida e que vai saber contribuir com a transformação da nossa realidade aqui na nossa querida Paraíba. Eli Marques, presente. Companheiro Henrique, você ainda viva muito tempo conosco nessa luta de transformação social. Ainda, como novidade, nós teremos um quadro que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes. Essas mesmas crianças que o desgoverno federal vem negando o acesso à vacina. Agora, depois de muita pressão e já com mortes de crianças por conta da pandemia, finalmente essas crianças também poderão ter acesso à vacinação. Poderão ter segurança e sua vida garantida. Estou remetendo a isso porque o outro quadro, que é novidade aqui no Somos Ação e Resistência, na Mangabeira 104,9, é um quadro sobre os direitos das crianças e dos adolescentes que vai ser protagonizado pela Remar, que já participou do programa Somos Ação e Resistência no ano passado, mas que agora vai ter, na terceira quarta-feira do mês, uma participação efetiva aqui na 104,9 no programa Somos Ação e Resistência. Então vejam que tem muita novidade. Eu espero contar ainda mais com vocês
em nosso programa, com o seu áudio, com a sua ligação, com a sua participação em nosso grupo de WhatsApp. Basta entrar no Instagram, @TárcioHTeixeira, ir lá e o link que tem na bio e entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu vou, durante a semana, enviando algumas notícias, enviando material de debate. É um grupo onde a gente não fica todo dia, toda hora postando muita coisa. Esse grupo, durante a semana, eu mando uma notícia ou outra, seja do meu portal, seja de outros portais relevantes de notícias, e obviamente com um lado que é o lado das trabalhadoras e trabalhadores, contra esse desgoverno federal que desmonta todas as políticas públicas do nosso país, mas também conseguindo ampliar esse acesso à informação. Então você pode entrar aí e mandar a sua informação, o seu áudio, a sua pergunta para o professor Ricardo Lucena sobre a política de drogas. Significa, um debate tão amplo. Pode antecipar e se introduzir no conteúdo indo escutar a segunda temporada do podcast Somos Poesias e Debates. Então a Remar vai estar conosco falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes toda terceira quarta-feira do mês aqui no nosso Somos Ação e Resistência. Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família com fome pra matar a fome. Põe o África de mim. Por dia, por muito menos matar um. África de mim, África de mim, de Adeildo Vieira, que abre o nosso programa, e fica ali no fundo logo após a nossa vinheta de abertura, que fica também nos acompanhando aqui nos momentos finais do nosso programa. Foi outra música que vocês ouviram completas em uma das nossas retrospectivas realizadas nos programas que eu deixei prontinho aqui para a Rádio Mangabeira FM e que foi muito bem organizado por Cowboy e por outra pessoa que acompanhou nos dias que ele já não estava na rádio com outras atividades profissionais. Então, se você quiser ouvir mais, procura nas plataformas. Adeildo Vieira tem muita música massa e é um outro artista de coração grandioso. O cara que tem lado na política, o cara que coloca sua arte a serviço da transformação. E aqui no nosso programa só entra gente assim, gente do bem e que quer transformar para o bem a realidade do nosso país. E nesse dia, nessa retrospectiva que nós fizemos no final do ano passado e no programa da semana passada, eu não vou lembrar exatamente em qual deles foi, mas nós trouxemos um episódio do podcast que Somos Poesias e Debates, que traz a história de Adeildo Vieira. E se você quiser ouvir não só esse episódio do podcast, mas conhecer ainda mais, você pode ir no Cuscuz com Debate, onde eu conversei aqui pelo Instagram com a Adeildo, e você vai dar muita risada, além de saber do que eu digo, desse coração grande, dessa abertura para a transformação social e individualmente, conhecer esse ser, conhecer essa pessoa tão querida que é o nosso Adeildo Vieira. Vale demais a pena você ir lá no podcast Somos Poesias e Debates ou no meu YouTube, Tárcio H. Teixeira, e ouvir o Cuscuz com Debate com o nosso Adeildo Vieira. Então a gente está chegando aqui ao fim desse programa de hoje, trazendo as novidades para os próximos programas, como esse bloco semanal sobre drogas com o professor Ricardo Lucena, sobre crianças e adolescentes toda quinta-feira, toda quarta-feira, na terceira quarta-feira do mês,
Ramon acabou de entrar, seja bem-vindo, Ramon. Pode acompanhar aí os nossos próximos programas. Quem perdeu o programa de hoje ou chegou agora e quer conhecer, não se preocupe, vai ficar salvo no IGTV e eu também vou baixar e levar lá para o meu YouTube. Então, se você ainda não tem acesso ao nosso WhatsApp, anota aí. É o 99617-7517. O fixo da Rádio Mangabeira FM é o 3213-1336. O nosso Instagram, Twitter e YouTube é Tárcio H. Teixeira, TARCIOHTEIXEIRA. Se você ainda quiser mandar alguma denúncia, algum documento mais longo, pode também ser enviado por e-mail para o tarciohteixeira@gmail.com. E juntas e juntos a gente poder enfrentar essa difícil realidade e transformá-la nas lutas, nas redes e nas ruas. Urnas, redes e ruas para transformar a nossa realidade nesse 2022, que não será mais fácil do que 2021 ou 2020, mas que eu acredito sim que será um ano de transformação, um ano de revolucionar esse nosso país, um ano de retomar a democracia, um ano de expulsar esses fascistas que se apossaram da institucionalidade no nosso Brasil. Então, forte abraço para todos, todas e todos que nos acompanham aqui nas ondas da Rádio Mangabeira FM 104,9, aqui pelo Instagram, @TárcioHTeixeira. Então, um abraço para todas, todos e todos, e um abraço também para o Cowboy. A gente se vê na próxima quarta-feira com mais novidade. Até mais!